Muito bom dia, boa tarde, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Persona Singular, nosso bate-papo de sábado, agora na nova temporada com elas, Débora Bock e Renata Matia. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Convido você a já entrar no nosso site, difusoramaravilha.com.br e também no YouTube para nos ver, nos ouvir, compartilhar, curtir a live e deixar o seu comentário. Aliás, já começamos o programa hoje sabendo o seguinte, querendo saber o seguinte, celular, ajuda ou atrapalha? Depende. É que nem qual é a diferença do remédio e do veneno? A dose. A dose. E essa é a máxima para o celular, então. Ajuda ou atrapalha, depende. A gente não pode negar todas as benesses que ele traz, né? O quanto ele nos aproxima. Numa época agora de pandemia que a gente precisou aprender a ser juntos, estando separados, o celular foi fundamental. Mas também existe aquele uso excessivo que aí ele passa a ser extremamente prejudicial. E aí eu vejo que muitas vezes o celular, ele distancia quem está próximo também, né? Na pandemia ele aproximou, né? Porque estávamos em isolamento, enfim. Mas quem nunca participou de uma reunião de amigas e família onde estavam todos no celular, né? Então, também na minha percepção, ele distancia quem está próximo. Então, é a dose, né? É entender o benefício e também quando está prejudicando. Eu não vivo sem celular. Eu também não vivo sem celular. Eu uso mais o meu celular para trabalho. Ele está sempre comigo, mas é em função do meu trabalho. Para mim, seria desnecessário. Poderia ter lá no fiozinho ainda. Aliás, nós viemos, né, quem tem 30 anos ou mais, conseguiu viver numa época em que não existiam celulares. Que era apenas aquele telefone discado, que era um telefone fixo de uma residência. Existiam dois tipos de telefone, ou comercial ou fixo. Era uma outra época. Uma época que você ligava para a pessoa tá aí, agora a pessoa, você fica bravo se a pessoa não te atende, né? Sim, então, e aí ainda tinha que falar rapidinho porque pagava por minuto, né? Isso, esperava meia-noite ainda para poder, né, usar o telefone. Mas é uma época muito diferente. As pessoas que têm 20 anos menos, né, não conseguem imaginar como é uma vida sem celular. Sim. Então, como podemos nós aqui nesse momento entender o quanto o celular é bom em vários sentidos, mas também o quanto o celular nos vicia e nos tolhe muitas coisas. Porque, por exemplo, hoje você não é só uma questão de ligação. Você tem a sua vida no celular. Você coloca tudo aqui. E você tem o mundo no celular, exatamente, né? Então, essa facilidade de informações, essa agilidade nos processos de informações, também o celular traz, né? Que é bastante interessante. Eu falei, Ivana, eu também não consigo, assim, hoje, eu não me imagino. Bom, tanto é que quando eu estou sem celular, eu fico meio perdida, assim, né? Isso, parece que tá faltando uma roupa, algo presente no teu corpo, né? Isso. Só que eu falo isso, mas eu sei que isso não faz bem, né, assim, mentalmente, emocionalmente, até mesmo, por exemplo, sei lá, ao invés de descansar, fica lá rolando o feed, buscando uma coisa ou outra, né? Mas é a questão da consciência mesmo, né? Entendendo quando a gente tá extrapolando, deixar ele de lado, né? Eu tenho no meu celular, ele toda semana ele gera um relatório de uso semanal. Então, de uns tempos pra cá, o uso tem diminuído. À noite eu tento deixar ele um pouco mais de lado, né? Mas durante o dia eu tô o tempo inteiro com o meu celular. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, como é que quando nós não tínhamos celulares, nós tínhamos paciência de esperar o dia para fazer a ligação, para ter a resposta para alguma coisa. E agora é imediatamente, né? Se a pessoa não te responde, já vem uma outra pergunta, o que aconteceu? Se não te responde, já tem uma ligação. Se não te responde, já tem um áudio. Então, o celular também deixou nós mega acelerados, né? Isso, aí vem aquilo que nós conversávamos no programa passado, da falta de rituais, que faz com que a gente fique extremamente, não saiba esperar, acelera a ansiedade. E o celular tem isso, ele nos torna mais ansiosos. Acho que vai ter um momento que vai ter que ter um retrocesso, senão a gente não vai aguentar tanto estímulos. As crianças que estão chegando aí vão ter excessos de estímulo, vai ter que ter um retrocesso. A gente está vivendo um momento agora da cultura do imediatismo,
que ele se tornou bem acelerado também com a pandemia, em que as pessoas, em muitos casos, tiveram que ficar em casa. Agora é tudo através do celular. Crianças estudam através do celular, as professoras mandam as tarefas através do celular, nós recebemos e-mails através do celular, e aí você estava comentando que você está conseguindo utilizar menos o celular. Eu, ao contrário, eu estou utilizando mais o celular. Porque até mesmo para o trabalho, para enviar uma resposta para um cliente, para qualquer coisa, eu estou sempre no celular. O que me causa, em alguns momentos, a sensação de que, sim, que eu tô presa, parece que presa, sabe? E agora eu vou tirar férias e alguém comentou comigo assim, mas você vai esquecer o celular. Eu olhei para ela e falei, não. Porque eu tenho que ser sincera. Por mais que as pessoas falem, ai, nossa, você precisa se desligar. E eu acho importante isso. Mas eu me sinto, não é presa, mas assim, não é refém da situação, do celular. Sabe que esses dias até uma amiga comentou que o namorado dela veio aqui pra Maravilha, enfim, nós saímos e eu consegui, mas é esforço, é pensando, sabe? Deixar o celular na bolsa. E depois ele falou, nossa, a Rê até ficou mais presente, porque eu tava começando a ficar ausente na presença das pessoas, sabe? E aí foi ali que deu a viradinha de chave, eu pensei, poxa, se eu estou aqui, eu preciso aprender a viver com plenitude esse momento. Senão, eu estava sempre na expectativa de que algo mais surpreendente acontecesse no celular. Não só durante a pandemia, mas quando teve o maior boom de redes sociais, eu fui uma das pessoas que quase adoeci na comparação de vidas. Porque, assim, eu olhava para as vidas das pessoas que estavam lá na minha tela e pensava, meu Deus, que vida maravilhosa, e eu aqui no sofá de pijama. Meu Deus... Sabe? Então, eu não tinha proatividade de fazer o que as pessoas estavam fazendo e, ao mesmo tempo, eu me sentia a pior do mundo vendo aquilo. E aí, quando eu comecei a me sentir, tipo uma sensação de inveja, assim, tipo, eu quero ter essa vida. Eu pensei, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E era essa minha necessidade, não sei, de ficar ali conectado o tempo inteiro. Então, eu comecei a me sentir desconectada na presença de pessoas. Aí eu comecei a entender que não tá certo, sabe? Eu faço muito esse exercício de deixar o celular quando eu estou na presença de pessoas que eu sei que é uma conversa, ou não só na questão de trabalho, mas situações familiares, principalmente com pessoas que não viveram e não vivem hoje a era do celular. Como, por exemplo, a minha mãe. Quando eu estou com ela, eu estou presente. Eu deixo o celular de lado porque eu sei que para ela incomoda. Se eu estou falando com ela, ela quer que olhe para ela. Não quer que você mexa no celular e responda. Por mais que você, em algum momento, você consegue fazer as duas coisas. Mas estar presente, isso é muito importante. E saber também o ponto de se desligar. Eu falo, eu não vivo sem o celular. Mas em algum momento eu consigo dizer, não, agora eu não vou mexer no meu celular. E eu vou olhar para a pessoa que está conversando comigo. Que eu acho é fundamental isso, esse olhar para o outro. Como você tá? Vem cá, eu tô falando contigo, eu não tô falando do teu celular. Eu tô te vendo, eu tô te sentindo. Porque a gente deixa de ter uma vida real para ter uma vida online. E aí não é só nem nas redes sociais. É no teu trabalho, é no WhatsApp, é você falar com uma pessoa, você fala com essa agilidade da tecnologia, você consegue falar hoje com 20, 30, 40 pessoas aqui, como nós estamos não só nas ondas do rádio, nós estamos na internet, no YouTube e também no nosso site, nós conseguimos atingir mais pessoas. Mas quando estamos aqui, só nós três, quantas vezes a gente pega o celular? Quando a gente está fora do ar, há algumas. Entendeu? Porque aí alguém te chamou, você olha, peraí, deixa eu ver como é que tá e tal. Até mesmo se você vê a questão não só do celular, mas como a evolução fez com que as pessoas, por exemplo, o relógio, né? Ó, o meu relógio teu, ele tem, não é mais um relógio. Eles são várias outras funções. Tanto é que se perdeu muito o relógio, aquele dos ponteiros, porque as pessoas não contam mais as horas, elas contam quanto tempo falta. O relógio analógico, né? Isso. Não é mais, nossa, que horas são, quanto tempo falta para isso. Nós estamos vivendo o aceleramento das coisas. E eu acredito que o celular tenha contribuído muito para isso. Sabe que eu percebo assim, a gente perdeu um pouco a noção das coisas depois desse boom grande aí de celular. Porque, por exemplo, 8 horas da noite e eu quero conversar com a Débora de assuntos profissionais, sabe? Mas, meu Deus, é o momento de descanso dela. Mas a gente perdeu um pouco a noção, né? As pessoas, daí volta a dizer que é aquela resposta imediata, né? No momento da dúvida. E eu sinto que isso prejudica muito as relações, porque a gente cansa muito de todo mundo, né?
Tá o tempo todo, todo mundo chamando nós. Gera um cansaço. E aí tem pessoas que, claro, é o momento que tem para olhar, mas, gente, 2, 3 horas da manhã não é horário de mandar mensagens, por exemplo, né? Solicitando alguma resposta imediata. Você tem o teu celular silencioso? Sempre. No silencioso, o meu não toca, não vibra, não faz absolutamente nada. Por quê? Porque isso me gerava muita ansiedade. É um outro nível, né? Já atingiu outro nível. Porque tem muita gente que não consegue. Tem gente que deixa ali pra ver. Chegou a mensagem, a pessoa olha. Não, o meu é totalmente silencioso. Não faz absolutamente nada, a não ser acender uma luzinha. E aí eu vou perguntar pra psicóloga. Como saber dosar? E aí, estou falando das pessoas que estão extremamente conectadas no celular. Como saber dosar? Primeiro, a pessoa vai ter que ver quais são as reais necessidades dela. Para que ela precisa o celular? Se ela souber para que ela precisa e ela utilizar aquele celular para o que ela realmente está precisando, ela está dosando. Vai lá ler uma notícia, se comunica com alguém, fala uns minutos. Agora, a partir do momento que as pessoas não conseguem mais conversar uma com as outras sem comprovar aquilo que elas estão falando, mostrando o celular, elas já passaram a escravizar, né? Uhum. Porque como os pais podem fazer isso com as crianças? Porque vejo crianças pequenas, eu tenho sobrinhos, eles já sabem mexer melhor no celular que eu. Ah, com certeza. Mas em compensação, a motricidade fina deles, aquela coisa de fazer um círculo, é menor do que era a nossa. Eles despertam para esse lado digital e o lado da motricidade ele fica mais comprometido. Gente, criança, adolescente não mandam na casa. E isso tem que ser uma coisa que os pais têm que ter muito claro. É função de pai e mãe dar limite. O celular pode ser usado de tal hora a tal hora. 10 horas da noite é tirado o celular. Isso tem que ser acordado e tem que ser cobrado. O que a gente percebe é que o celular é um aquieta-te. Uhum. Então, os pais acabam dando o celular para que a criança não se manifeste, não corra, não grita. Estão fazendo do celular um aliado perigoso para aquietar as crianças. Vocês não sentem isso? Muito. Por isso que eu disse, nós tivemos a oportunidade de conviver com um momento offline da tecnologia. Uhum. E a gente consegue entender os prós e os contras. Embora hoje estejamos muito mais aos prós do celular, né, e o uso das tecnologias, mas entender e explicar para essa criança, mostrar para ela que existe um mundo fora das telas. Essa é a parte mais difícil, porque eles nascem e vê aquilo, com 6 meses eles já sabem mexer. Uhum. Como fazer? Se oferece estímulos diferentes, né? A criança pode até não querer sair do celular e resistir num primeiro momento, mas você leva ela lá fora e oferece uma atividade em que ela se divirta, em que você participa, em que ela não está sozinha, ela vai acabar se envolvendo. Não parece? E eu sinto que as crianças, elas perderam um pouco aquela criatividade que nós tínhamos. Porque, queria montar uma casinha, tinha que imaginar como era uma casinha. Hoje você vai lá no Google, digita casinha na árvore, por exemplo, já tem o passo a passo de como fazer, né? Então eu vejo que a tecnologia ela é benéfica em vários aspectos, porém ela tira coisas essenciais, né? Por exemplo, para um futuro, a pessoa tem que ter criatividade, tem que ter proatividade, né? Mas a internet, ela vem e ela tira um pouquinho disso, né? E uma coisa que eu vejo e sinto muito, assim, que eu já perdi muito tempo no celular. Então, por exemplo, passa lá, sei lá, esses dias eu até falava sobre isso nas minhas redes sociais, sobre produtividade. O quanto realmente nós somos produtivos. Porque o celular, ele é um vilão, ele te tira do foco. E aí, pra te ficar 1 ou 2 horas rodando um feed, olhando videozinho engraçado, mandando pras amigas, mandando figurinhas, que é legal também, mas de repente, meu Deus, o dia passou e o que eu fiz, né? Então, eu utilizo o celular como um vilãozão, assim, da nossa produtividade e também da nossa criatividade, porque tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito aqui. Mas e lá fora também existe um mundo muito massa que a gente pode descobrir. E necessariamente isso não tem a ver com produtividade, estar conectado. Porque muitas vezes você
abre a tela do celular, você está mexendo no e-mail, você responde um WhatsApp, você abre a tua rede social, você está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e necessariamente você não está fazendo nenhuma. Nenhuma bem feita, né? E aí você termina o teu dia e você fala, fiz várias coisas, e você olha o que eu fiz de verdade. E no fundo você só entrou num emaranhado de situações online, conectadas, que não te acrescentaram talvez nada. Você fez várias pequenas coisas, mas de fato, o que você produziu? Eu lembro que no início da minha empresa, várias brigas nossas lá em casa, né? Meus pais comigo, porque eles entravam no escritório, eu tava no celular. Eles entravam no escritório, eu tava no celular. E o meu pai, sempre a vida inteira, trabalhou com vendas. E meu pai sabe que o tete a tete, né? Que o olho no olho e aquela visita importa muito mais do que uma simples mensagem, né? O impacto disso. E ele sempre me cobrava muito. Ele dizia, Rê, sai do celular. E eu dizia, mas é que o meu trabalho acontece aqui. E hoje eu já não é ali que acontece o meu trabalho, entendeu? Então, como também a gente tem visões precipitadas, né? E distorcidas de como utilizar o celular para ser um trabalho, então, né? Me parece que o futuro vai ser as pessoas terem... um símbolo de sucesso, como falamos em um programa, vai ser as pessoas não precisarem mais do celular. Uma pessoa com sucesso, talvez ela não precise mais do celular. E aí eu lembrei de uma história da minha avó, que quando lançaram a história do celular, era muito chique quem tinha celular. Nossa, era chique demais quem tinha celular. E a minha avó viajou para o Rio Grande do Sul e em algum momento tocou na bolsa dela, fez um barulho de uma chamada, um toque. E aí todo mundo, nossa, um celular, né? Volta o celular. E o pessoal, nossa, que chique, minha parente veio com o celular, né? Aí a minha avó, com todo o charme dela, abriu a bolsa e falou assim, não é celular, é o meu despertador. Porque existia lá, no tempo passado, era muito chique quem tinha um celular. Era muito chique. E aí eu chique. falei, vó, tivesse dito, desculpa, desliguei meu celular. Não, era o meu despertador. E antropologicamente falando, assim, o celular hoje é um símbolo de poder. Se a gente olhar historicamente, aquelas questões do Velho Oeste, os homens chegavam num balcão, eles colocavam a arma. Hoje vocês já observaram? Chega-se e coloca o celular. É o símbolo de poder também. Mas tem um outro aspecto que eu acho interessante também a gente ressaltar, que o celular não é só a comunicação do telefone, que a gente tem ali, como nós falávamos há pouco, o mundo todo. A gente tem a internet, a gente tem o Google. E o que acontece com muita frequência é aquilo que a gente chama de fé cega. As pessoas leem alguma coisa e elas acreditam naquilo sem um filtro. Isso costuma dar um nó na cabeça. Durante a pandemia, quantas informações distorcidas, entrecortadas se tinha? Quando uma pessoa tem algum sintoma, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Doutor Google. Doutor Google. E aí, assim, vai aparecer câncer, AIDS, gravidez. Você morre em todas. Parece que configura o medo. Então, é um questionamento também de essas redes que fazem com que as pessoas tenham uma fé cega. Já me disseram que eu teria que ser proibida em alguns momentos de entrar no Google. Não sei quem me falou isso, mas já me disseram, porque é real, né? A gente tá sempre ali, é o mais trágico possível, né? E a gente acaba acreditando, porque existe um momento de angústia. Então, a primeira resposta que vem é a resposta que fica, né? E a pior resposta, você procura na pior, você vai morrer? Vai morrer. Você já sente até os sintomas. Com certeza, o que não sentiu ainda, você vai potencializar. É isso aí. Como nos desligarmos do celular? Como? Controles e se dar permissões. O celular faz com que a gente se sinta no controle de muitas coisas, não faz? A gente entender que não precisa ter controle de tudo o tempo todo faz com que a gente se liberte. E depois é dar permissões para outras coisas. Vocês veem esses movimentos assim que eles vêm surgindo muito a passos lentos, do quanto vem a meditação, do quanto vem a yoga, do quanto as pessoas vêm falando da atividade ao ar livre,
que é um resgate de uma coisa interior, de um contato com o interno mesmo. Então, é a gente começar a olhar para isso. É um processo lento, mas é um processo fundamental. Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo famoso no Brasil, ele fala que ele não tem WhatsApp, ele não tem rede social, ele não tem uma série de atributos da tecnologia que ele diz que em algum momento o celular, enfim, eles tolhem o que ele tem de mais precioso, que é o tempo. E ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e ele consegue fazer isso através de pessoas que fazem isso por ele. Mas ele disse que ele aproveita o tempo dele de uma forma melhor, porque isso acaba tolhendo o tempo. Sim. E o que as pessoas não dão conta, não se deparam que o nosso bem mais valioso é o tempo. O tempo que a gente perde olhando coisas desnecessárias, até mesmo no Google. Você abre o Google lá, vai pesquisar uma coisa que você não precisava pesquisar. Em algum momento está na tua cabeça, está registrado, você sabe, mas por uma segurança, fala, eu vou ver o que o Google diz para mim. Né? Uma autoafirmação que talvez nós precisássemos, que se voltássemos um tempo passado, teríamos que ir à biblioteca, pesquisar com tempo, meditar sobre aquilo, aproveitar aquele momento, até mesmo fazer a caminhada até a biblioteca, que a gente não faz mais hoje, é só no celular. E depois fica aquela copia e cola, né? Copia e cola é muito fácil. Cadê a capacidade criativa, como a Renata falava há pouco? E outro ponto interessante, assim, do celular é que ele é um terceiro elemento nas relações, né? O quanto a gente recebe de queixa de casais que um dos parceiros fica só no celular. E aí, não é só pelo tempo que não compartilha. Quantas desconfianças isso gera? Desconfianças e traições. Desconfianças e traições. Infelizmente, sim. É uma portinha aberta ali. É uma possibilidade. É isso aí, mas eu vejo o celular também, ele é vilão em algumas situações, porém ele é libertador em outras, né? Eu vejo que muitas pessoas que talvez sem a tecnologia não teriam acesso a muitas coisas. Então, por exemplo, pegando ainda a pandemia, né? Quantas pessoas conseguiram se organizar durante a pandemia porque tinham conteúdos e pessoas dispostas através das redes sociais, enfim. Mas acredito que é muito o que a gente começou falando, né? Que é a dose, né? Entre o remédio e o veneno é a dose. Então o celular, ou ele é nosso amigo ou nosso inimigo, com a dose que a gente faz o uso dele, né? Você que está em casa, responde para nós. Celular ajuda ou atrapalha? Esse é o nosso questionamento de hoje. E a gente fica muito grata quando você nos envia uma mensagem, compartilha o que você está sentindo, ou até mesmo, e aí vou deixar a dica para vocês, a dica não, o pedido, que vocês nos deem sugestões de pauta do que nós podemos trazer aqui. Lembrando que nós estamos numa nova temporada aqui no Persona com a psicóloga Débora Bock e também com a desenvolvedora de pessoas, Renata Matia. E eu, que tô aqui para fazer toda essa bagunça aqui com vocês, mas fico muito grata porque a gente compartilha os nossos sentimentos, as nossas histórias, e eu tenho certeza que em algum momento, alguém que está nos ouvindo e também nos vendo, se identifica com tudo isso, porque as minhas angústias são muito semelhantes às suas, e eu tenho certeza que quem está do outro lado nos ouvindo também sente isso. E aí você diz, o celular, né, e aqui falando, ele nos aprisiona, mas ele nos liberta. Também. Porque nós aprendemos através das redes sociais ou através da tecnologia, do YouTube, enfim, tudo isso, a conhecer um pouco mais e ultrapassar as fronteiras do nosso quadrado. Hoje você pode viajar para o mundo sem sair de casa. Você tem essa facilidade. Claro que, como você disse, dosar, é muito importante dosar. Mas pode expandir muito o conhecimento da gente. Aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Que dicotomia, né? Não sabendo usar, como você não mesmo sabendo disse. usar, não fazendo um bom uso dele. Gente, o programa tá ótimo, poderíamos ficar aqui conversando horas, não tenho mais vontade de terminar esse programa, mas infelizmente nós precisamos encerrar. Agradeço você, Renata, Débora, as meninas que produziram, a Carol, a Diana, a Madalena, a você que está em casa, convido a ficar conosco na nossa programação. Desejo um excelente sábado, desliguem um pouco do celular, mas aproveitem tudo que ele tem de bom. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau!